criminosos. Bom, naturalmente que tudo isto pede um pouco de reflexão. O fenómeno desportivo ultrapassou completamente as normas do bom senso. Américo Gomes é o presidente do Clube Desportivo Trofense e está em direto dos nossos estúdios do Porto. Boa noite, Sr. Américo Gomes. Sente-se responsável por isto? Não me sinto responsável por isto, antes pelo contrário, tenho procurado fazer com que agentes da trofa tenham a sua calma. Calma essa que as pessoas têm vindo a revelar, embora eu reconheça que de segunda para terça houve excessos de agentes da trofa e que foram, digamos, em certa medida, bem condenados pelas forças da ordem. Sr. Américo Gomes, mas os dirigentes desportivos fazem muitas vezes declarações no final dos encontros, no caso, neste conflito da repetição do jogo com o Varzim, que provocam, de facto, depois todos estes ânimos das populações. Não é o facto, não houve o jogo com o Varzim Sport Clube, não chegou a efetuar. Aquilo que de facto se efetuou foi e é uma injustiça praticada ao Trofense em si. Os seus adeptos, as suas gentes manifestam-se, têm-se manifestado ordeiramente, embora eu reconheça que na noite de segunda para terça excederam-se. Ontem não aconteceu, ontem manifestavam-se ordeiramente, manifestavam-se precisamente quando conheceram o resultado das eleições e os agentes ali presentes, não sabendo a razão por que eles se manifestavam, agiram muito rapidamente e bruscamente sobre o grupo de manifestantes que se encontrava no exterior do Salão Polivalente. A direção do clube esteve reunida esta tarde, segundo sei. O que é que foi decidido para além da não repetição do jogo com o Varzim? A decisão da não repetição do jogo já é o resultado das eleições de ontem. Aquilo que decidimos mais foi fazer um comunicado para alertar as autoridades e, sobretudo, todos os ministros e, sobretudo, toda a população nacional daquilo que se passou, da influência da intervenção da autoridade que, de facto, tornou suspensa o ato eleitoral, o segundo ato eleitoral que se levava a efeito, porque não era possível conseguir manter-se esse ato, dada a forma como os gases penetraram dentro do salão polivalente e tivemos que suspender esse ato porque o salão ficou sem ninguém, porque as pessoas tiveram necessidade de fugir, aquelas que puderam, as que não puderam, tiveram que sair em ambulâncias, em macas, para serem recorridas nos diversos hospitais. Mas o que é que vai dizer aos adeptos do seu clube? Que se manifestem de novo como ontem à noite ou anteontem? Não vou dizer isso, antes pelo contrário, sempre disse e digo para que eles enfim, não se manifestem de formas excedentes, para que eles se controlem, porque, de facto, contra a força e contra a autoridade não tem hipótese de se manifestar e é evidente que ficam a perder, que é aquilo que ficou provado esta noite. Espero bem que todos os sócios do Trofense e agentes tenham isto bem presente, consigam ter calma, consigam esperar pelos resultados finais e, enfim, que não se manifestem nunca contra as autoridades, porque elas estão lá é para defender a sua posição, embora eu reconheça que esta noite foram as autoridades que provocaram tudo isto. Também é verdade que se as autoridades esta noite não tivessem investido sobre os populares que estavam na rua, nada disto tinha acontecido. Obrigado, Sr. Américo Gomes, por ter vindo ao Jornal de Sábado. Acontece tudo isto, afinal, numa semana em que, preocupado com surtos de violência organizados, o Governo tornou claro que o Estado deve e vai garantir a segurança dos cidadãos. Pois bem, Sr. Ministro Dias de Loureiro, boa noite. É assim que o Estado garante a segurança dos cidadãos? Vamos lá ver. Nós ouvimos aqui versões várias sobre estes acontecimentos e sobre qualquer acontecimento há sempre versões várias. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Aquilo que nós aqui ouvimos foi mais ou menos isto. Na noite de segunda para terça-feira, em que a GNR apenas apelou ao bom senso, tentou persuadir as pessoas a não cometerem excessos, toda a gente reconhece que houve imensos excessos da parte da população e, aliás, viram-se na televisão, linhas de ferros arrancadas, cabines telefónicas, semáforos, etc, etc. Bom, a GNR dessa vez tentou, com toda a calma, dissuadir, prevenir, evitar. Esta é a versão deles. Mas essa atuação da GNR foi entendida por toda a gente como a mais adequada. Na altura. Agora, o senhor concorda que foi a mais adequada? Naquela altura foi a mais adequada. Eu também estou de acordo com isso, estava a seguir esses acontecimentos. Agora, o que se pretende dizer é que a GNR não se sabe por que carga d'água. Quando não havia nada na trofa, quer dizer, quando havia acontecimentos que eventualmente podiam justificar a sua intervenção, não fez nada.
Agora que não havia nada que o justificasse, é que a GNR se decidiu a fazer aquela intervenção. Eu devo dizer, não é este o relato das coisas que tenho, nem isto é sensato, digamos assim, não é muito credível que sejam assim as coisas. O que se passou ontem foi extremamente simples, segundo o relatório que tenho da GNR, foi que, mais uma vez, e por volta das 2 horas da manhã, a GNR começou a ser agredida, como aliás tinha sido já anteriormente, com pedras, com mechas incendiárias, como lhe chamou a GNR, tentando cortar uma estrada, e a GNR não atuou de imediato, como vimos naquelas imagens. Aquilo é já o fim de tudo, digamos assim. Tentou persuadir e falar com dirigentes autárquicos e falar com dirigentes locais para tentar desmobilizar as coisas. Agora, há uma questão sobre a qual temos que ser claros. Quando há desordem pública, quando não se cumpre a lei, as forças de segurança, que são os homens e as mulheres, que são pagas pelo Estado para o fazerem, têm a obrigação de o fazer. Porque quando se está a fazer coisas destas, está-se a ultrapassar os limites todos. Eu compreendo que pode haver muitas emoções, que o futebol dá para muitas emoções. Agora, tudo tem limites. E neste caso concreto, eu devo dizer-lhe, acho que a GNR atuou como devia, repondo a ordem pública. Tudo tem limites, Sr. Ministro, naturalmente. À própria atuação da GNR, o senhor acaba de ver algumas imagens da atuação da GNR ontem, em cargas sobre manifestantes que já estão caídos no chão. Não considera que há exagero? Não, eu considero... Não considera que as forças da ordem deviam saber dominar o calor da emoção, melhor do que os manifestantes? Não, claro, e sabem, e provaram, aliás, na noite de segunda para terça-feira, e ontem, ante todos estes acontecimentos, mas as forças da ordem podem empregar a força, é legítimo, em circunstâncias em que não haja outro recurso, empregar a força. Mesmo sobre o manifestante já caído, Sr. Isso é aquilo que a lei lhes confere, a lei de um Estado democrático aqui, mesmo em sobre França. O manifestante já caído. Não sei, sou um manifestante. O Sr. Ministro viu as imagens. Têm e podem usar a força em circunstâncias que não possam ser controladas. Ninguém contesta isso, Sr. Ministro, mas aquelas imagens são elucidativas ou não para si também? São elucidativas, mas devo dizer-lhe aquilo que se passou de um modo genérico. Isto é um pormenor tudo o que se passou, seguramente. Está a ver que horas em que isto se passou... Tem 30 feridos nos hospitais, Sr. Ministro. Tem 30 feridos nos hospitais, tem 3 guardas feridos, mas eu sou a primeira pessoa a lamentar. Mas quando tem que se recorrer à força, quando não há outra saída, isto é inevitável. Aqui, em qualquer parte do mundo. As imagens que viu aqui, pode vê-las em qualquer parte do mundo, sempre que há necessidade de usar a força, que se usa no âmbito que a lei permite, e mais nada do que isso. Eu sou a primeira pessoa a lamentar. Agora, repare, se o Estado tivesse desarmado face a desordens públicas desta natureza, e aliás estamos a falar já de uma coisa que é recorrente, que é uma repetição, então o Estado não podia garantir a segurança dos cidadãos, não podia garantir a tranquilidade pública, e o Estado tem que garantir a tranquilidade pública. Há, no entanto, como também ouviu testemunhos contraditórios da GNR sobre o caso das bombas de gás lacrimogéneo que teriam sido lançadas. A GNR afirma que elas foram lançadas no exterior. Há quem diga, o Presidente da Câmara de Santo Tirso e um dos bombeiros que vimos na reportagem, que elas foram lançadas para dentro do pavilhão onde decorria a reunião. Não, aquilo que a GNR me disse é que lançou as bombas incendiárias, lançou as bombas lacrimogéneas, e obviamente que elas provocam gases, e esses gases infiltraram-se. Não vejo que isso seja uma versão irrealista daquilo que me diz a GNR. Mas repare, o mal é ter que chegar aí, e nós temos sempre evitado, aliás, houve até agora muito pouco confrontos, como sabe, desde que eu sou ministro, e enfim, a GNR também tem as suas próprias normas de conduta e procura persuadir, convencer, mas há situações limite, em que o Estado permite às forças de segurança que usem de facto a força. É assim, e é assim em toda a parte do mundo, e cá também é assim, e é bom que as pessoas saibam que em situações em que se cometam estes excessos, as forças de segurança existem para isto mesmo, existem para repor a ordem, pelo melhor meio, seguramente, mas quando não há outro, há também o uso da força. O Sr. Ministro, não sente, portanto, a necessidade de abrir um inquérito aos acontecimentos, não? Não, eu vou ter um relato mais circunstanciado, mas tive já um primeiro relato em relação a estes acontecimentos. De qualquer modo, há quem pense que a Guarda e a Polícia, noutros casos, não têm agido tão prontamente como aconteceu na Trofa, e estamos a falar agora de acontecimentos outros, por exemplo, os Dalhos Vedros, também há poucos dias. Bom, vamos lá ver. Em relação a esses acontecimentos, eu tenho preocupação, como é evidente, e como ministro responsável pela segurança interna, com esses acontecimentos. Vamos dar-lhe a dimensão exata que tem. A dimensão exata que tem, neste momento, é que são fenómenos localizados. Conhecemos uma vintena de casos. São localizados no tempo também, aconteceram nestes últimos mês e meio, 2 meses, e são localizados nesta área da Grande Lisboa, sobretudo. Mas, tanto quanto sabe, há pessoas identificadas como responsáveis por esses grupos. O Sr. Ministro vai fazer alguma coisa? Há pessoas identificadas, há pessoas que foram detidas mesmo por causa disso.
Vamos lá. O Estado é responsável pela segurança dos cidadãos. Eu tenho dito e repetido, isto faz parte do meu discurso desde sempre, que pode haver muitas dúvidas se o Estado pode existir para isto ou para aquilo, se deve ter este papel ou aquele papel. Agora, sobre o que não há dúvidas nenhumas é que uma das funções principais do Estado é manter condições para que a vida em sociedade possa ser possível e, portanto, condições de segurança. Isso é inequívoco. E o Estado tem de saber cumprir. E quando haja ameaças a essa segurança, tem que poder intervir. E neste caso concreto, eu achei que se passavam coisas anormais. Reuni com todos os governadores civis, reuni o Gabinete de Coordenador de Segurança, analisámos muito bem a situação, recolhi toda a informação que podia recolher nesta matéria e tracei um plano, que, aliás, vou submeter, como pedi, ao Sr. Primeiro-Ministro e já agendou o Conselho, como lhe pedi, aliás, para a quarta-feira próxima. Creio que esta é a obrigação do Estado. E devo garantir-lhe uma coisa. Nesta matéria, em relação a estes bandos organizados, seja como for, tenham a cor que tiverem, o Estado vai agir e vamos neutralizá-los. Não pode deixar de ser assim. Nós não podemos permitir que se crie aqui uma escalada em que populações se sintam indefesas e recorram ou tendam a recorrer à sua autodefesa. Não é necessário. O Estado tem de saber garantir-lhes a proteção. Enfim, são os problemas da criminalidade moderna e, em Portugal, felizmente, elas são fenómenos localizados. Portugal ainda pode ser considerado, segundo padrões internacionais, como um país seguro, mas, se assim é, este é um bem que temos de preservar e que não podemos deixar de descambar para o outro lado. É nesse sentido que estamos determinados e é nesse sentido que estes vários planos, que vêm, aliás, atrás, com toda a estruturação das forças de segurança, com políticas integradas, como não pode deixar de ser, é nesse sentido que nós estamos a trabalhar para garantir, de facto, que a vida em sociedade se possa fazer da melhor maneira. Cada pessoa podendo usufruir os seus direitos fundamentais. Ficamos então com as suas garantias. Muito obrigado por ter vindo ao Jornal de Sábado. As imagens dos incidentes desta noite na Trofa já deram a volta ao mundo, solicitada pelas cadeias de televisão, como a Eurovisão e a CNN. Mas de Portugal, uma outra cadeia, a Euronews, deu hoje uma visão diferente e mais simpática.